Olá, seja bem-vindo às palavras de Deus, seja bem-vindo ao reino dos céus, seja bem-vindo à palavra que pode salvar a tua alma. Olhai bem, prestai atenção a essa palavra que pode salvar a tua alma. Assim diz o apóstolo São Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Hoje, segunda-feira, dia 23 de março de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está perto de terminar, né? Esse ano da graça de 2000 anos e começar o dia da justiça, que será de 6 anos e meio, 7 anos mais ou menos, né? Talvez um pouco menos, um pouco mais. Então vamos aproveitar que ainda há tempo, como diz o Senhor Jesus para algumas pessoas, aí alguns dos seus profetas, né? Que a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem avisar os seus filhos, né? Hoje um dia maravilhoso, espetacular, segunda-feira, dia abençoado por Deus, para a gente cheio de boas obras que de antemão o Senhor preparou para que nós as praticássemos, né? Vamos ser positivos, otimistas, fazer uma coisa de cada vez, fazer bem feito. Se não está satisfeito com a tua vida, com o teu trabalho, muda a tua vida. O poder está em tuas mãos, não é eu que falo isso, é Deus que fala isso. O poder está em tua língua, em tuas mãos, de mudar a tua vida. Toma uma atitude. Você fazendo as coisas igual, como é que você quer que sua vida seja diferente? Se quer que tua vida seja diferente, faça algo diferente. De preferência de bom, né? Tem alguns que mudam para ruim, para pior, né? Que fazem algo de ruim, aí muda para pior a vida, né? Então façamos algo de bom. Faça para os outros o que você quer que façam para você. E aí tua vida vai começar a mudar. Olha quem está ali, ó. Quem falou isso? Eu só sou discípulo dele. Um servo, né? Um servo, como ele falou, que não faz mais do que é obrigado. Servos inúteis, não fazem mais do que é a vossa obrigação. Não, Jesus trata a gente como filho. Não mereço, mas agradeço, Jesus. Muito obrigado. Então vamos lá, nós vamos fazer uma oração de introdução. E a oração por cura, por libertação, a gente vai fazer no final do vídeo, porque eu estive pensando que na palavra de Deus era assim. Primeiro Jesus ensinava. Falava da boa nova, da salvação que vem no nome dele, que vem no sangue dele, o novo reino que ia se iniciar com a morte dele na cruz, né? De misericórdia para a humanidade, que agora no nome dele iam poder acessar Deus novamente, ao trono da graça, ia rasgar o véu do templo do Santo dos Santos e as pessoas iam ter acesso agora ao Santo dos Santos, as pessoas comuns, né? Não iam morrer torrados se aproximasse de Deus, por causa do nosso pecado, das nossas misérias. Então ele vem ensinando, e depois que ele ensinava, aí sim, ele curava, tocava os demônios, curava das enfermidades, curava o emocional, de tudo quanto é tipo de doença. Fazia nascer olho de novo na pessoa, desentortar a perna, mão, curava de lepra, tudo quanto é doença. Não tem o que apare para o Senhor Jesus, o poder dele. Tocava os demônios do inferno, seja que demônio for, seja o baixo clero do inferno, seja o altíssimo clero do inferno, Jesus tocava a todos, no poder do seu nome. E ele delegou essa autoridade aos seus seguidores, aqueles que creem. Marcos 16, 15 ao 19, vejam lá. E depois no 19 fala assim, os apóstolos saíram pregando, depois de Jesus aparecer ressuscitado a última vez, soprar sobre eles, falar que ia para o céu, ia descer o Espírito Santo. E Jesus delegou a autoridade, mandou eles ir pregar, levar essa mensagem, e tocar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, né? Batizar em nome dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eles pregavam, a palavra de Deus diz lá em Marcos 16, 19, que os apóstolos saíram todos pregando e Jesus confirmava a sua palavra, com prodígios, curas, milagres. Então é isso, nós vamos ler a palavra de Deus, meditar, e o Senhor Jesus, se for dele, ele vai confirmar, com curas, prodígios, milagres, salvação e libertação. Ele quer nos perdoar e quer nos salvar. Mais do que você quer ser salvo, ser curado, ser liberto dessa opressão, Jesus quer que você seja liberto, curado. E a misericórdia dele é grande para cobrir todo o pecado. O sangue dele é forte o suficiente para te lavar, te libertar de qualquer pecado. Te agradecemos, meu Deus, pelo dia de hoje e pela tua palavra, Senhor. Que os demônios sejam impedidos de bloquear a mente, a visão, a audição dessa pessoa, que possa entrar na mente dele as tuas palavras, Senhor. Na mente dela, Senhor, entra a tua palavra, Senhor, que a tua palavra, quando entra, ela cura, liberta e salva.
É isso que te pedimos, Senhor, que os demônios sejam amarrados e impedidos de atrapalhar a pessoa, de ouvir a mensagem e entrar em seu coração. É em teu nome que te peço e te agradeço. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Envia o teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Então vamos lá. Hoje eu vou ver o evangelho de ontem, domingo, né, que é muito bonito, que é sobre a ressurreição de Lázaro. Às vezes você fala, não tem mais jeito, tem pessoas que falam, para isso aí não tem mais jeito, que não tem jeito, para de falar besteira, Jesus não fala isso, vamos falar as coisas positivas de acordo com o que Jesus fala, de acordo com o que Deus fala. Né? A gente fala, não tem mais jeito, não tem mais jeito, tem jeito. Às vezes tem as pessoas até um pouco mais otimistas que falam, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mas esse otimista ainda está por baixo ainda. Por quê? Porque tem jeito até para a morte. Jesus dá jeito até para a morte. Então tem jeito para tudo e até para a morte, desde que você tenha pensamentos otimistas, positivos em Deus, com Jesus e em Jesus. Tudo é possível que crê, o Senhor Jesus fala, né? Então se ele fala isso, será que ele está mentindo, está inventando, está com retórica, está com narrativa, como fala alguns aí, do poder, né? Uns mentirosos. Não, Jesus é a verdade. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mentiroso é outro, né? O pai da mentira é outro, que nós sabemos. Então vamos lá. Então o evangelho de ontem é Evangelho de Jesus segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 11, versículo do 1 ao 45. Eu vou ler lá, tem bastante coisa para nós ver. Eu vou ler e depois vamos ver se a gente faz um comentário em cima, né? Lázaro caiu doente em Betânia. Quem era Lázaro? Um amigo de Jesus, né? Que de vez em quando ele ficava na casa dele lá. E Lázaro tinha duas irmãs. Uma parece que era prostituta, né? Era meretriz, né? Lázaro caiu doente em Betânia, que era do além Jordão. Betânia, do lado de lá do Jordão, tinha duas Betânias, onde estavam Maria e sua irmã Marta, tá vendo? Marta e Maria. Maria era quem ungira o Senhor com óleo, tá vendo? Ah, Maria, inclusive os caras lá, os safados falam, se Jesus fosse profeta, ele ia saber quem é essa, né? Quem é essa, que é aquele sem vergonha. Alguns dos vagabundos já tinham procurado ela para prestar serviços, né? Sexuais, né? E ela derramou óleo perfumado, né, nos pés de Jesus, enxugou os pés do Jesus com seus cabelos. Aquele perfume, o vaso de alabastro, eu vi uma pedra preciosa, meio esverdeada. Eu vi no Instituto Fernando Henrique Cardoso, na Praça Ramos de Azevedo, em São Paulo. E é muito bonito esse jarro de vaso, esse vaso que o Fernando Henrique de Moraes ganhou e está lá. E depois, quando deram um presente outro para outro presidente, todo mundo desceu a língua. Vai lá ver quantos presentes tem que o presidente Fernando Henrique ganhou e guardou. Vai ver quanto esse outro tem, que é containers, galpão cheio de coisas, algumas coisas até que se apropriou indevidamente lá do Planalto. Então é para ver como a injustiça nesse mundo é grande, né? Mas não é desse assunto que estamos falando. Vamos falar de Deus e salvação, que está acima de tudo isso, né? A gente quer que todos se salvem. Até esses políticos corruptos, a gente pede a Deus que ele se arrependa e volte a si, repare o mal que fez, devolva o dinheiro, tire toda a mentira, seja um justo, mostre toda a mentira que falou, confesse toda a calúnia que fizeram, né? E se salve, se converte antes que chegue a hora deles fechar os olhos e eles dar de cara com os demônios fincar as unhas e começar a rir da cara deles, como fizeram com alguns políticos, né, que estão lá no abismo, infelizmente, né? Como tá lá aqueles da época do Collor que foram queima de arquivo e está lá no inferno agora e pedindo aos filhos que devolvam o dinheiro roubado do povo, né? Mas agora é tarde, o julgamento já foi feito. E os demônios zombando deles, lá no inferno. Então, Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado. Ele enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era irmão de Maria, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer para Jesus, Senhor, aquele que tu amas estás enfermo. Tá vendo? Era um pouquinho longe de Jerusalém. Não muita coisa, né? Tinha que andar um pouco, não era Betânia perto, era a Betânia do lado do Jordão, segundo outra passagem fala. Né? A essas palavras disse-lhe Jesus, esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus, tá vendo? O Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, já sabia de antemão algumas coisas que iam acontecer. Ele já sabia que uma grande obra ia acontecer através daquela enfermidade. Ora, Jesus amava Marta e Maria, sua irmã, tá vendo? Lázaro amava os três, eram amigos dele, ele amava eles. Apesar de você ver, eles conviviam no pecado, estavam
saindo do pecado. Jesus não concordava com o pecado deles, mas os amava como pessoa, assim como ele faz com você. Você tem os seus defeitos, suas mazelas, seus pecados, sua língua ferina, sei lá que pecado você tem, né? E todos nós temos algum pecado outro que vem hereditário, às vezes parece de estimação, às vezes é grudado em nós que nem piche, e nós temos que ir raspando até sair todo esse pecado de nós. E agora está um tempo bom, nesse tempo de quaresma, né? Então, mas mesmo assim o Senhor Jesus nos ama, assim como ama, né? Lázaro, Marta e Maria. Então, aí Jesus, né, diz assim, né? Ora, Jesus amava Marta, Maria e sua irmã, e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se Jesus ainda um pouco, porque o Senhor Jesus já sabia do que o Espírito Santo ia fazer. E ele fazia tudo com calma, tudo com tranquilidade, se orientando pelo Espírito Santo, porque ele se despojou da divindade dele, né? Então, assim como nós, ou os seres humanos, ele dependia do Espírito Santo, da orientação de Deus, né? E demorou-se ainda 2 dias onde ele estava lá. Depois disse a seus discípulos, voltemos, vamos para a Judéia. Mestre, responderam eles. Eles estavam na Galiléia, então. A Judéia era onde ficava Jerusalém, onde ficava Betânia. Mestre, responderam eles. Há pouco os judeus que te queriam apedrejar e voltes para lá, tá vendo? Os judeus queriam matar Jesus apedrejar de raiva dele, de Jesus, né? Por causa do orgulho, da soberba, do egoísmo, da hipocrisia, né? Diziam que serviam a Deus, mas eram servos da sinagoga de Satanás, cheio de ódio. E Jesus respondeu, não são 12 as horas do dia, quem caminha de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas quem anda de noite tropeça porque lhe falta a luz. Quer dizer, na luz de Jesus. Aqui tem coisa espiritual no meio, uma hora nós vamos meditar mais sobre isso, senão vai demorar muito o nosso vídeo, né? Depois dessas palavras, Jesus acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, vamos, mas vou despertá-lo. A palavra dormir e morrer na linguagem antiga deles, era a mesma palavra utilizada, né? Tanto para dormir como para morrer. Como falava dormiu, é como se tivesse morrido. Por isso que até hoje tem algumas igrejas que acham que descobriu a roda, sendo que a igreja católica tem 2000 anos, e os teólogos tudo já sabem que aqui tem uma coisa e tem outra separada, não tem nada de dormir, então eles acham que a pessoa que morre fica dormindo. Até hoje tem igrejas que pregam que a pessoa que morreu fica dormindo. Alma e espírito não dorme. O corpo fica lá no túmulo, apodrece, volta a ser ao seu nada, como diz. Como Deus falou, né, no princípio, que o corpo veio do pó e ao pó voltará. Mas a alma, o sopro divino não morre, o sopro espiritual, Deus não morre. Então esse sopro dele, esse espírito dele não morre na pessoa, esse espírito individual. Então tem essa confusão aqui por causa dessa palavra. Vocês vão ver aqui agora como já existia essa confusão lá. E aí ele falou assim, vamos, né? Nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Então disseram os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, há de sarar, né? Se ele está doente, está dormindo, beleza, está descansando, vai sarar, né? Jesus, entretanto, falava de sua morte, ó. Tá vendo que havia confusão, porque a palavra era a mesma? Mas eles pensavam que falasse de sono como tal, né? Está dormindo. Então Jesus lhe declarou abertamente, daí Jesus usou outras palavras, aí falou de uma forma diferente, usou mais adjetivos para eles entenderem. Lázaro morreu. E alegro-me por vossa causa. Você viu Jesus falando? Eu me alegro. Porque morreu e está alegre. Me alegro, né? Por vossa causa, por não ter estado lá. Porque daí Jesus tinha curado ele e não tinha morrido, né? Para que creiais, mas vamos a ele. Quer dizer, agora vai ser, além de cura, vai ser algo mais forte, vai ressuscitar o morto. Por isso que Jesus falou que se alegra. Porque ia ajudar na fé dos discípulos, aí de uma vez por todas ia firmar mais eles, né? E ia ter esse milagre para fazer. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, né? Vamos também nós, para morrermos com ele. Ai, xarope, dramático. Dídimo, tradução grega do hebraico Tomé, quer dizer, ao mesmo, Tomé, né? Aquele que não tinha fé, né? E depois se arrependeu, falou, meu Senhor e meu Deus. Ele falou, não vou acreditar que Jesus ressuscitou não, e tal, que não sei o quê. Se eu não tocar na ferida dele, se eu não, que os apóstolos tinham falado, ele apareceu, se ele não estava junto, ele apareceu para nós e tal, está vivo. Ele falou, não vou acreditar se não tocar na mão, na sua ferida, no lado onde entrou a lança. E aí Jesus apareceu e deu uma bronca nele, falou, seja crente, não infiel. Seja de fé, não sem fé. Aí ele falou, meu Senhor e meu Deus, aí caiu de joelho, né? Então, Tomé, que significa gêmeo. O apóstolo, descontente
considera a volta ao meio dos judeus hostis como uma morte certa, tá vendo? O pessimista, urubu, a hiena, ó dia, ó azar, sabia que não devia sair de casa hoje, né? Então é o que o Tomé fala, né? Para ver que ele já era pessimista e não tinha tanta fé assim. Se Jesus está falando, vamos lá, se morrer, morreu. É Deus que está mandando, é Jesus que está falando. Você acredita nele ou não? Se acredita, toca para frente. Se ele mandar pôr a mão no fogo, puxa a mão no fogo. Então, o que ele falou aqui, ó, quer ver? Olha o que ele fala. Então, a isso, Tomé, né? Chamado de seus discípulos. Vamos também nós, para morrermos com ele. Idiota. Quer dizer, vamos lá, nós vamos acabar morrendo, né? Cínico, né? Como que se fala? Não é cínico, é outra palavra que fala. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ó. 4 dias já dentro do túmulo. A gente sabe que 3 dias já... Aliás, no primeiro dia já começa a feder, né? Tem caixão que tem que ser lacrado para não feder. Imagine 4 dias, né? Então, ora, Betânia tinha distância de Jerusalém cerca de 15 estádios. Vamos ver a distância aqui embaixo, 15 estádios. Aí, tá vendo? Falei que era perto lá, 3 quilômetros. Betânia tinha a distância de Jerusalém de 3 estádios, quer dizer, 3 quilômetros. Então, como era perto, Jesus tinha vindo da Galiléia, mas os judeus tinham vindo de Jerusalém. Então, muitos judeus estavam lá, tinham vindo a Marta e Maria, né, para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Né, as carpideiras também, que eram contratadas para chorar, também estavam lá. Né. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro, Marta, né? Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Você viu? Ela já, de certo modo, já tinha essa vontade de falar: não, se eu pedir, né? Pode ser que ressuscite ele, né? Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Aí respondeu-lhe Marta, né? Sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia, né? Que vai ser essa ressurreição dos corpos, né? Das almas, que talvez seja depois dos 1000 anos na Terra aqui, que vai ressuscitar todos os corpos, né? Não sei se antes ou depois. Parece-me que é depois dos 1000 anos, né? E daí o que Jesus fala assim? Disse-lhe Jesus, pode ser que seja antes dos 1000 anos de paz aqui, essa ressurreição dos corpos, porque o mundo já vai ter sido transformado, né? Então aí pode ser que a morte já não habite mais aqui, aí os que estão mortos vão ser ressuscitados, né? Então disse assim, mas vai restar os corpos, porque a alma e o espírito já estão vivos, mas corpos glorificados, não corpos com defeito, corpo pesado, né? Nosso corpo vai ser menos denso. Uma hora a gente vai falar mais sobre isso. Os nossos corpos físicos mesmo, com osso, com carne, com tudo, vai ser sutil. E vai ser imune a doença, a machucado, a defeito, vai ser imune a tudo. Vai ser perfeito. Imagina um corpo perfeito, com dente, com cabelo, com tudo, bonito. Então aí disse Jesus para ela, teu irmão ressurgirá. Ela falou, eu sei, Jesus, sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha que bonito aqui o Senhor Jesus fala agora. Você possa acreditar nessa palavra dele. Olha o que Jesus fala, que bonito e que forte. Aí disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem falou eu sou lá no Monte Horebe, no Monte Sinai? Foi Deus Pai que falou para Moisés quando ele perguntou qual o teu nome. Ele falou, eu sou. Quer dizer, a essência de tudo. Diga, o eu sou te mandou, quando eles perguntarem quem te mandou. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tanto espiritualmente, que está nas trevas, né? Se crê em Jesus, você está no pecado, afundado nas trevas, longe de Deus. Se você crê em Jesus, se prostrar diante dele, pedir perdão, você vai ressuscitar espiritualmente. Você vai sair das trevas, né? Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre, não morrerá eternamente, não terá morte eterna. Aí o que Jesus fala para ela, crês nisso? E respondeu ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Você viu que beleza aqui? Daí ela acaba confessando com fé. Devia vir ao mundo, deve voltar também.
A essas palavras ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aqui e te chama. Apenas ela ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele correndo. Pois Jesus não tinha chegado na aldeia ainda, né? Mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa, sair, seguiram-na, crendo que ela iria ao sepulcro para ali chorar. Tá vendo que beleza? Todo mundo acompanhava o parente do falecido para compadecer-se dele, para chorar junto, para gemer, para ouvir, ficar quieto, lamuriano, e para curar aquela dor da perda, né? Amenizar, vamos dizer assim, né? Então eles foram tudo junto, né? Eles levantaram-se junto e foram atrás de Maria, né? Achando que ela ia no sepulcro para chorar Lázaro. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e ouviu, lançou-se aos pés e disse-lhe, você viu? Quando Maria, olha a fé de Maria, o amor que ela tinha por Jesus, o desapego, já junta, lançou aonde? Aos pés. Você vai pedir as coisas para Deus, para Jesus, não é assim de queixo para cima, assim, arrogante. É nos pés dele, se prostra, principalmente se você está entuchado de pecado. E mesmo que não estiver entuchado de pecado, nossa posição é de joelho diante dele. Ele mesmo vai te levantar, vai estender sua mão e levantar você. Entendeu? Mas nós temos que ter essa atitude de miséria diante de Jesus, de nossa, né, pecado. Aí lançou, né, aos pés de Jesus, né? Então vamos ver aqui, ó. Lançou seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ó, a fé dela sabia que Jesus podia curar ela. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. Jesus se comoveu de compaixão em espírito e, sob o impulso de profunda comoção, perguntou: onde o pusestes? Respondeu-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Jesus pôs-se a chorar. Eu, de vez em quando, pergunto ao Senhor Jesus aqui, olho para esse quadro e pergunto para ele: o Senhor chorou? Qual foi o verdadeiro motivo, Jesus? Pela morte de Lázaro, talvez não seja. Talvez por causa dos pecados da humanidade. Não sei, a situação que levou o ser humano a estar de miséria, porque pela morte não podia ser muito, não. Sabe por quê? Porque Lázaro estava no paraíso junto com Abraão. E eu perguntei para Jesus: o Senhor chorou porque teve que trazer ele de volta, Jesus? Não sei o motivo que ele chorou, ou com dó das pessoas. Peço ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus que um dia ele me mostre o porquê que ele chorou, né? Eu, na minha cabecinha, ainda não entrou, ainda não entendo. Por que Jesus chorou? Eu sei que Jesus amava as pessoas de todo o coração e tal. Chorou outras vezes também, como nós devemos chorar, como fala a palavra de Deus. A pessoa que tem Deus no coração chora quando precisa. E não precisa ser na frente dos outros, não. Tem que chorar diante do Senhor, nosso Deus, diante de Jesus, né? Então, daí Jesus chorou. E sob o impulso e tal, onde pusesse, vim de ver, Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus, vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego de nascença fazer com que não morresse? Tomando novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Tá vendo? Aqui tem uma lição para nós, uma coisa espiritual. Jesus falou o quê? Tira a pedra. Ah, mas cheira mal, cheira... É o que nós fazemos. Jesus falou: faz isso. Vem minha palavra. Não, mas não tem que dar desculpa. É o que Jesus falou ali, a gente obedecer. Não inventa. Obedece. Ah, mas não há mais nada. A sua lógica é trapo diante da sabedoria de Jesus. Obedece. É só isso que nós temos que fazer, obedecer. E aí Jesus falou aqui, ó, tirai a pedra. Aí vamos ver o que Marta fala. Mas Marta disse assim: Senhor, já cheira mal, pois está há 4 dias aí que ele está aí e tal, não queria abrir a pedra. Jesus respondeu: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Quer dizer, obedece, tira a pedra, estou mandando. É Jesus que está mandando, acredita, acabou. É questão de você acreditar ou não. Agora você vai acreditar parcial, igual está fazendo a igreja aí, muitos aí. Ah, nisso eu acredito, quer dizer, vai conforme minha cabeça, eu acredito. Isso não acredito, para de ser idiota. Temos que crer plenamente. Você quer que o evangelho funcione plenamente, que você seja curado, que você seja liberto, que os demônios fujam de você, que haja milagres na sua vida no dia a dia? Então, obedece plenamente, completa ao evangelho. Não aleja não a palavra de Deus. Não obedece só no que te é conveniente.
Então respondeu Jesus, não te disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus? Está vendo? Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Obedece, não dá desculpa, não inventa coisa mundana no meio. Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Ó. Antes de fazer qualquer coisa, antes de acontecer qualquer coisa, Jesus já fala, o Senhor me ouviu. É igual nós temos que falar na nossa oração. Se você está arrependido de coração, Ele te ouviu, conforme diz a palavra dele. Agradeça a Deus por ter te ouvido. Antes de acontecer qualquer coisa no que você pediu. Rendo graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas fala assim, ó. Jesus nem estava falando por causa dele. Mas fala assim por causa do povo que está em roda, para que eles acreditem, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, Jesus exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Olha que espetáculo. A morte foi obrigada a devolver ele na marra. Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com enfaixo. Gente, estava morto há 4 dias. Como que estava o fígado desse homem? Como que estava o cérebro? Mas ele é o Senhor da vida. Assim como ele criou os olhos daquele homem que era cego de nascença, fez nascer de novo com barro e guspe, com saliva, mostrando que Deus fez o homem do pó da terra, o corpo do homem ele fez de pó, de lama, com a sua saliva. Depois soprou sua alma, soprou o espírito. Juntou o Espírito de Deus junto com o corpo humano, do barro, aí gerou a individualidade, a alma humana, a consciência humana naquele corpo. E assim Deus fez ali, Jesus ressuscitou Lázaro, fez o corpo dele refazer tudo, o sangue. Imagine o sangue dele, como que estaria esse sangue 4 dias depois? Existiria sangue circulando nas veias dele? Pensa, gente, o milagre como foi grande. Não deixa o diabo enganar você e cegar, fazer passar por cima, inventar historinha, como até dentro da igreja inventam besteira para desmerecer os milagres de Deus através de seitas secretas ocultas, tentam desmerecer os prodígios e milagres, o poder sobrenatural de Jesus e da fé. Aí desatai-o, e o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixa, e estava tudo enrolado, que nem uma múmia mesmo, e era uma múmia. E o rosto coberto por um sudário, ordenou Jesus, desatai-o todo, tira tudo para que ele possa andar. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns deles, porém, olha a hipocrisia, a desgraceira, como um ser humano pode se fechar em orgulho, vendo um prodígio gigantesco desse, um morto 4 dias voltando à vida, e os vai lá para falar mal de Jesus, para futricar. Tem gente assim, o pior é que tem gente assim no mundo. Aí como é que uma pessoa dessa vai querer se livrar do inferno, né? Olha o que acontece aqui, quer ver? Muitos creram em Jesus, judeus se converteram. Alguns deles, porém, foram aos fariseus, aos hipócritas, como Jesus falou, aos sepulcros caiados. Eles contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho. Mas era só até ali, né? Depois a gente vê isso, até o 45. Então Jesus é o Senhor. Tem jeito até para a morte. Não interessa o jeito que você está. Se você prostrar diante de Jesus, Ele vai te curar, vai te libertar. Senhor Jesus, pedimos que em cima dessa Tua palavra, que você confirme, Senhor, a Tua palavra, com prodígios e milagres. Para mim, já falei para o Senhor uma vez, Jesus, eu vou ler a Tua palavra e acreditar. Não precisa fazer milagre, não precisa fazer prodígio, nada disso. Eu acredito no Senhor. Mas se for do teu agrado, faz para que o povo se converta, para que se salve, Jesus. Toca com teu poder, envia essa palavra, Jesus, para expulsar os demônios, para curar em teu nome, Jesus, que sejam libertos das enfermidades, que os demônios fujam em nome de Jesus, amarrados e acorrentados dessas pessoas. Liberta essa casa, toca com seu poder, Jesus. Cura a mente e o coração de toda enfermidade, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Tchau, gente, até a próxima.